Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart, e o filme da vez é Península, que é a sequência de Invasão Zumbi, ou Train to Busan, um filme sul-coreano de zumbi muito bom. A história se passa 4 anos após os eventos de invasão zumbi. Vemos que toda a Coreia do Sul está em um estado de anarquia total devido ao vírus zumbi. Nosso protagonista, Jin Seok, é um soldado. Neste dia ele está levando a família de sua irmã ao último navio de cruzeiro que sairia do país. No caminho, uma mulher com uma criança nos braços parou o carro e queria que o protagonista os levasse, ou pelo menos levasse sua filha, mas ele recusou dar carona. Após algum tempo, Jin Seok embarcou no navio de cruzeiro e foi colocado na cabine. A ideia era ir para o Japão em busca de refúgio. No entanto, um soldado entrou e disse a Jin Seok que o navio de cruzeiro de repente mudou de rota para Hong Kong. Assim sendo, nosso herói foi até o capitão e perguntou o motivo. O capitão se negou a responder. Só que entre os sobreviventes um homem infectado desponta. Quando Jin Seok voltou para a cabine, havia sangue por toda parte, e o pior, sua irmã e sobrinho foram infectados. O cunhado do protagonista, Choo Min, também vê todo aquele horror. Os dois assistem, sem nada poder fazer, mãe e filho serem atacados pelos zumbis sanguinários. Após este evento, passa-se 4 anos. Jin Seok e Choo Min fugiram para Hong Kong em um navio de cruzeiro. Mas a vida deles naquele lugar não era boa. Choo Min culpava Jin Seok pela morte de sua esposa e filho, dizendo que ele não fez tudo o que podia para salvá-los naquela fatídica ocasião. Um dia um gangster fala com Jin Seok. Eles queriam que o protagonista voltasse para a Coreia e pegasse uma significativa quantia de dinheiro em um caminhão. O problema é que a Coreia do Sul tinha se tornado um paraíso dos zumbis. Mas como ninguém queria ir naquele lugar, a grana ainda estava lá. Segundo o criminoso, havia 20 milhões de dólares em dinheiro. Nosso herói ficaria com metade da grana para dividir com seu cunhado, caso fosse bem sucedido na missão. Além do protagonista e Choo Min, outro maluco e uma mulher vão junto. Logo, Jin Seok e seu grupo pegam o barco que os levaria até a Coreia. Eles recebem armas e telefones via satélite. Depois remaram até a costa em um barco menor. Eles deixaram o barco menor ancorado. Ao chegarem em terra firme, eles encontraram prédios em ruínas por toda parte. Um dos capangas vai até um dos carros e ao ver que estava funcionando, o grupo dirige em busca do caminhão com o dinheiro. Em algum momento eles avistaram um caminhão. Jin Seok saiu do carro para verificar. Acontece que a placa não batia com a do caminhão que estavam procurando. Jin Seok, que estava andando sozinho, olhou através da mira noturna de seu rifle. Ele ficou apavorado ao ver zumbis dentro de um prédio, e tinha apenas aquele vidro que o separava das criaturas infectadas. Após isso, os sobreviventes continuaram em busca do caminhão. Finalmente encontraram-no sob um viaduto, porém, alguém nas sombras os observava de binóculos. Choo Min abriu o caminhão. Toda a grana que vieram buscar estava ali. Quando eles chegaram ao lado do motorista para fugir, encontraram um corpo na cabine. Choo Min foi até lá e tentou jogá-lo para fora do veículo. Nesse momento, o motorista morto de repente abriu os olhos. O infectado tentou morder Choo Min. Durante a luta, o sobrevivente acidentalmente apertou a buzina do caminhão. Nesse momento, um grande número de zumbis, que ouviram o som da buzina, correram até os humanos para atacá-los. Os zumbis, apesar de ficarem cegos à noite, têm uma audição muito aguçada. Jin Seok pegou seu rifle e começou a atirar, mas havia muitos zumbis. Assim, ele correu para o caminhão e ambos os veículos caíram na estrada. Mas conforme tentavam escapar, foram surpreendidos por um exército de zumbis bloqueando a estrada. Os dois sobreviventes no carro perderam o controle do veículo. O caminhão atrás não conseguiu frear e colidiu com eles. Jin Seok, que estava no caminhão, foi lançado para fora violentamente na batida. Os outros 3 ficaram feridos. Enquanto isso, os zumbis continuavam vindo. Choo Min se escondeu dentro do caminhão. Jin Seok tentou fugir. Eis que de repente uma garota chamada John aparece em um carro e oferece ajuda a ele. Havia uma menina junto dela no lado do passageiro. John conseguiu habilmente se livrar das criaturas, correndo alucinadamente entre elas. É importante dizer que os 2 capangas que estavam com o protagonista morreram, enquanto que Choo Min escapou, pois conseguiu se esconder no caminhão. John chegou neste lugar onde uma horda de zumbis estava bloqueando a estrada. Nesse momento, a menina tirou um carrinho de controle remoto, equipado com luzes e música, e ela controlou o carrinho para meio que atrair os zumbis para longe, de modo que eles pudessem passar sem problemas. Choo Min, ainda dentro do caminhão, houve um carro de propaganda passando com um som extremamente alto. Aquilo era para distrair os zumbis,
para que assim vários veículos blindados surgissem próximo ao caminhão. Um grupo de arruaceiros pega aquele caminhão e depois seguem seu caminho. Jong Seok chega a este lugar, onde havia um senhorzinho junto de John, além de uma mulher, que era a mãe da menininha que acabamos de conhecer. Acontece que aquela mulher se chamava Min Jung. E olha só que coisa, ela era aquela mulher que vimos antes, no começo do filme, que pediu ajuda ao Jong Seok e ele recusou. O senhorzinho é avô das duas garotas, aliás. Bom, enfim, eles recebem o protagonista muito bem. Diferente do que ele fez antes, aquelas pessoas estavam dispostas a ajudar. O senhorzinho tinha um rádio que ele usava para pedir ajuda para qualquer pessoa que estivesse longe de toda aquela loucura. De volta a Chulmin, ele foi levado para um campo pela gangue de arruaceiros. O grupo se chamava Unidade 631. Eles eram originalmente soldados normais, só que após o surto do vírus zumbi, com a ilha se tornando uma terra isolada, aqueles homens se tornaram caçadores de zumbis. Eles construíram defesas e começaram a coletar recursos como forma de sobreviver. Só que em algum momento eles começaram a tomar decisões questionáveis, e agora eles são até piores do que os zumbis. A família de Min Jung escapou desse lugar inclusive. Chulmin teve sua camisa tirada pelos sujeitos que lhe marcaram com um número nas costas. Tudo isso para depois ser jogado em um container onde havia muitos outros homens sem camisas e também com números sobre os corpos. Algum tempo depois, a porta do container é aberta. Todos são obrigados a sair rumo a essa espécie de gaiola para serem devorados pelos zumbis. Havia uma multidão assistindo, festejando e fazendo apostas sobre quem iria viver e quem não ia. Havia uma contagem regressiva em curso, sendo que as vítimas deveriam sobreviver até o fim dela. Muitas pessoas acabam sendo mortas pelos infectados, mas não Chulmin, que conseguiu manter sua integridade física até o final da contagem regressiva. De volta ao container, os guardas jogaram alguma comida intragável para as pessoas que desesperadamente tentavam pegar um pouco. O líder do território é este homem chamado Capitão Seo. Ele estava cansado daquele lugar e estava prestes a tirar a própria vida. No entanto, quando um de seus homens traz uma garrafa de vinho importada, ele de repente decide que viver um pouco mais pode valer a pena. Seo também fica sabendo sobre o caminhão que encontraram. Quando ele vai até o veículo, acaba encontrando o telefone via satélite. Enquanto mexia nele, o telefone tocou. A ligação era do homem no navio. Quando as pessoas no navio perceberam que não era Jong Seok, disseram que fosse quem fosse, poderia deixar o local se entregasse o dinheiro e receberia a mesma recompensa que foi proposta ao protagonista. Quando o Capitão Seo ouviu que poderia sair dali, ele concordou em fazer parte do plano. Jong Seok, por sua vez, pensava que Chulmin havia sido morto. De todo jeito, ele tinha o plano de pegar o caminhão após o anoitecer e dirigir até o porto para embarcar no navio. Isso ele faria com a ajuda de seus novos companheiros. Quando chegou a hora, todos arrumaram suas coisas, pegaram as armas e partiram. Eles iam se infiltrar no acampamento e roubar o caminhão. John e a menininha iriam esperar Jong Seok e Min Jung no carro. Os dois passaram por um caminho secreto até o acampamento principal da unidade 631. Depois de cuidar de um dos guardas, conseguiram avistar o caminhão. Capitão Seo foi ao Coliseu e falou ao público. Ele disse que havia suprimentos suficientes agora e, portanto, todos podiam se divertir bastante naquela noite. Ele queria usar esse método para distrair todas as pessoas, de modo que ele pudesse escapar silenciosamente com o caminhão. Só que o Sargento Kim já havia notado que algo estava errado. Quando o Capitão Seo voltou para sua sala, o Sargento Kim já estava esperando por ele. No entanto, ele não encontrou nada de errado. Capitão Seo conseguiu cobrir o telefone via satélite na mesa, assim o Sargento Kim não teve como vê-lo. Jong Seok e Min Jung finalmente chegaram ao caminhão. Quando estavam prestes a sair, um dos homens do Capitão Seo também apareceu por lá. Min Jung, da cabine, apontou uma arma para a cabeça do capanga. Dois guardas o viram e perguntaram por que ele não foi para o Coliseu. Ele deu uma desculpa qualquer e então os dois outros guardas falaram que o homem que pegaram no caminhão foi muito corajoso no Coliseu. Quando Jong Seok ouviu isso, ele percebeu que Chulmin ainda estava vivo. Sendo assim, ele correu para salvar seu cunhado. Depois que Jong Seok saiu, o Capitão Seo chegou. Ao se encontrar com Min Jung, fica claro que os dois se conheciam. De repente, o vilão puxou uma pistola e atirou em Min Jung.
Ela deu ré com o caminhão e assim conseguiu derrubá-lo. Logo em seguida, ela recuperou o telefone via satélite que estava com o capitão. Chu-Min novamente era perseguido pelos zumbis no Coliseu. Jeong Se-hyuk rapidamente aparece para salvá-lo. Ele conseguiu eliminar todos os zumbis ali. No caminho para escapar, os dois encontraram soldados pelo caminho que foram eliminando um a um. Enquanto isso, o Sargento Kim, que estava escondido, atirou em Chu-Min. Acaba que Chu-Min morre neste momento. Além disso, o Sargento Kim apontou a arma para o protagonista e iria matá-lo, mas Min-jung surge com o caminhão e salva nosso herói. Só que o Capitão Se-ho acordou do lado de fora. Ele viu apenas o caminhão se afastando e ficou completamente frustrado. O Sargento Kim apareceu logo em seguida com seus homens. Os dois sobreviventes acabam sendo parados por um grupo de zumbis na estrada. Uma horda havia cercado a frente do caminhão. Eles estavam prestes a se tornar comida de zumbis, mas, para a sorte deles, Jeong chega com seu carro e com as luzes dos faróis acesas, e assim ela atrai os infectados, de modo que Jeong Se-hyuk e Min-jung conseguem pôr o caminhão em movimento novamente. Eles vão atropelando os zumbis na estrada enquanto o senhorzinho acende fogos de artifício para enganar as criaturas. Os dois carros se dirigiam para o porto. O problema é que o comboio do Sargento Kim estava no encalço deles. Eles disparam sinalizadores no céu para atrair a atenção dos zumbis. Jeong Se-hyuk se vê cercado, então o que ele faz é atirar no vidro que tinha visto antes, atrás do qual havia uma horda de zumbis. Enquanto os protagonistas conseguem passar, aqueles zumbis atacam Kim e seus homens de maneira visceral. Finalmente livre dos perseguidores, ele pega o telefone via satélite para contatar o navio no porto. Quando estavam bem próximos do navio, o Capitão Se-ho bateu no carro de Jeong. Ele pegou Jeong e a fez de refém. Nesse momento, a garotinha manipulou o carrinho de controle remoto, fazendo-o bater no Capitão Se-ho. Ele soltou Jeong e o vilão decidiu atirar na garotinha, e o senhorzinho, para protegê-la, tomou o tiro no lugar dela. Min-jung pegou a arma para revidar, mas acabou sendo baleada na perna. Nesse momento, o Capitão Se-ho correu para o caminhão. O vilão de fato conseguiu escapar, sendo que enquanto dirigia, ele imaginava como seria sua nova vida em Hong Kong. Quando o Capitão Se-ho chegou no barco, os gangsters apenas o mataram. O que deixou claro que o plano dos vilões era matar qualquer um que trouxesse o dinheiro, em vez de pagá-los. O capitão, em seu último suspiro, colocou o caminhão em ponto morto, fazendo-o deslizar para fora, de modo que ficasse preso no painel da porta. Neste momento, uma horda de zumbis vai rumo ao navio, dando início ao caos. De volta aos nossos heróis, vemos que o velhinho que salvou a menina estava morrendo. Eis que de repente todos ouvem o som de um helicóptero. Jeong correu para lançar fogos de artifício no céu. Com isso, ela conseguiu atrair a atenção do helicóptero. Jeong Se-hyuk correu em direção à aeronave com a garotinha nos braços. E os zumbis também foram atraídos pelos fogos de artifício e vieram de todas as direções. Min-jung entrou no caminhão e buzinou o mais forte que pôde para atrair os infectados. O plano deu certo e Jeong Se-hyuk finalmente chegou perto do helicóptero com as duas crianças. A menina implorou para que resgatassem sua mãe, mas os oficiais não queriam fazer nada. Min-jung, dentro do caminhão, decidiu tirar a própria vida em vez de virar comida de zumbi. Ela também não queria atrasar os outros. Jeong Se-ho, em uma atitude desesperada com sua arma em mãos, volta para salvar a mulher. Quando ela ouviu os tiros serem disparados, sua vontade de sobreviver reacendeu, fazendo Min-jung atirar alucinadamente nos zumbis. Jeong Se-ho veio ao encontro dela, lançando suas bombas de fumaça, e de repente vemos os dois sobreviventes despontarem em meio a toda aquela fumaça e entrarem no helicóptero de resgate. Com isso, a aeronave ganha voo e todos se veem são e salvos, prontos para começarem uma nova vida longe de toda aquela terrível praga zumbi. Bom, assim acaba o filme. Diga o que você achou desta sequência. Curtiu? Achou um cocô? Deixa nos comentários. Também deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Assim você garante que nunca te coloquem num coliseu sinistro para ser caçado por zumbis. Eu confesso que achei que seria um pouco pior esse filme devido a tudo de ruim que falaram na época do lançamento. Eu acho que a história até que é boazinha. Parece até um pouco com Army of the Dead, o lance de pegar uma grana num lugar dominado por zumbis. Fica claro que apostaram bem mais na ação nessa sequência, mas enfim, eu achei divertidinho. Bom, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!